E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o assunto do vídeo de hoje não tinha como ser diferente. É o que tá na boca do povo nas redes sociais, na imprensa como um todo, o indulto que Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira. E, gente, tem tanta coisa pra gente comentar que acabou virando uma espécie de dossiê. E antes da gente começar a falar sobre isso, como de costume, vamos abrir o vídeo trazendo algumas notícias bem rápidas, positivas aí sobre o governo Bolsonaro, algumas ações do governo federal e assim a gente entra. Vamos por partes. Primeiro momento, a gente fala do indulto. Quero mostrar para vocês a reação de alguns jornalistas, de alguns setores da imprensa e até associações como a Associação Brasileira de Imprensa e o que eles estão falando sobre o caso, que eu acho que é interessante. Depois disso, acho que vale a pena a gente também falar sobre a repercussão dentro de alguns setores da direita, porque eu acho que tem até ligação que a gente comentou no final do vídeo de ontem, acho que é uma reflexão boa. Depois quero falar de algumas repercussões que acabaram por me surpreender. Teve gente na terceira via que não decepcionou, realmente colocou o pé na jaca, mas teve gente que eu falei, cara, é sério que você está se posicionando dessa forma? Estou surpreso. E é uma lei da física, toda ação há uma reação. Bolsonaro fez a sua ação. Vai ter uma reação? E aí, vai, não vai? A imprensa já está falando alguma coisa que o judiciário aí pode estar observando. Ontem ainda, no final da noite, já no finalzinho da noite, o Rodrigo Pacheco se pronuncia. Saiu uma matéria na imprensa e temos aqui a nota oficial dele na íntegra. A gente vai ver a nota toda que o Pacheco falou. Acho que vocês vão ficar relativamente satisfeitos com o Pacheco. Tem a questão também envolve o Arthur Lira. E tem algumas coisas que não dá pra deixar de falar, porque acho que também tem total ligação com o caso, liberdade, etc. A gente vai falar do Lula, que ontem se encontrou com alguns grupos, jovens, evangélicos, falou algumas coisas, inclusive de Bolsonaro. Saíram notas da imprensa sobre uma crise que o PT vem enfrentando e a matéria que mais chamou a minha atenção ligada ao PT envolve o Jacques Wagner. Ele foi para os Estados Unidos, ele palestrou lá na Brasil Conference e ele se encontrou com o Lema, ele se encontrou com o Atlantic Council. Se vocês não sabem o que é, não lembram, eu vou explicar, e também com as Big Techs. E isso me preocupa um pouco porque saiu outra nota do PT, bem recente, que envolve a regulamentação, e também saiu uma notícia que envolve o Ministério Público e um processo contra pessoas de direita que fizeram um outdoor contra o Lula. A gente vai comentar sobre tudo isso e, por fim, espero que dê tempo, a gente faz um arremate final, um pequeno comparativo e uma reflexão final sobre todo esse caso que envolve Daniel, Lula, Bolsonaro, enfim, muita coisa. Vamos correr que é para dar tempo de falar sobre tudo, e minha voz hoje não está muito boa. Estou um pouco rouco com a garganta inflamada, mas vamos começar aqui. Bolsonaro ontem, logo aí, no início da tarde, fala o seguinte: o governo federal investiu mais de 783 milhões de reais na abertura de 4.600 vagas do programa Médicos pelo Brasil, que substitui o Mais Médicos. A medida beneficia milhões de brasileiros em quase 2.000 cidades. Os primeiros 529 profissionais já foram chamados e ainda em abril mais 1.700 serão convocados. É a população que mais precisa tendo acesso à saúde. Tem como reclamar? Não, né? Falar o quê? E eu tenho certeza que nesse programa aí, o salário fica com o médico. O salário fica com o médico, o salário não vai para outro país para financiar ditaduras. E aí Bolsonaro falou o seguinte também: a carga tributária terá redução de quase 763 bilhões em 3 anos. A TTIP foi aprovada pelo decreto 10.923 em dezembro de 2021 e sua eficácia tem início a partir de 1º de maio de 2022. E aí se espera quase 20 bi em 2022, 21 em 2023 e mais 22,5 em 2024. O decreto do governo federal, obviamente, promoveu a redução geral de 25% das alíquotas dos produtos classificados nos códigos relacionados na tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados. A TIP é a tabela do IPI, vamos falar assim que é mais fácil. A medida busca estimular a economia, assegurar os níveis de atividade econômica e o emprego e promover a recuperação econômica do país. A gente viu, bem recentemente, o Marcelo Ramos, deputado federal pelo Amazonas, lulista, apoiador do Lula, entrando aí na justiça, encaminhou aí a PGR um requerimento para derrubar a redução de imposto. Não, o pobre tem que pagar mais. E vejam só, Grupo Globo, eu adoro as matérias quando saem no Grupo Globo, né? Que eu sinto o choro da família lá. Cenário de dólar abaixo de R$5 no fim do ano ganha força. Uai! O Balboa até brinca, né? Em janeiro, o pessoal fala, não, o dólar vai bater R$7. As matérias em abril. Acho que vai bater R$5 no fim do ano. Choque nos preços de commodities e juros elevados ajudam a explicar o câmbio apreciado. Ritmo de aperto monetário nos Estados Unidos é fator a ser monitorado. O choro é livre, o choro é livre, o choro é livre.
E você já deve lembrar do Despiora. Eu sei o que vai vir depois. Eu queria pensar numa piada, gente. Depois do Despiora, vem aí o menos péssimo. Depois do Despiora, vem o menos péssimo. Pra não falar que o Brasil está melhorando, a Folha de São Paulo falou que o Brasil está menos péssimo. Isso aqui é uma piada. Eu queria fazer outra piada, mas isso já é uma piada. FMI sobe projeção de crescimento do Brasil que segue sem sinal de agenda sólida. Sem sinal. E tá crescendo. Todos os índices positivos. Todo mundo revisando o crescimento brasileiro. Menos péssimo. Menos péssimo. Tá na Folha de São Paulo. E, interessante, isso aqui é o editorial. Não é uma matéria de um jornalista. Ou seja, ó, é um editorial, texto não assinado que expressa a opinião da Folha. É um texto que representa a instituição Folha de São Paulo. Menos péssimo. É uma piada. Fica bem claro, né? Quem tá defendendo quem é o candidato da Folha. E o Balboa diz, né? FMI subiu a projeção, o que é que a Folha pensa? Menos péssimo. Guedes diz que a Europa retomou interesse em acordo com o Mercosul. Por que será, né? Comida, alimentos. E sobre isso, na verdade, deixa eu até pular, ficou fora de ordem. Diretora do OMC, que ajuda do Brasil contra a crise de alimentos na África. O jornalista Marcelo Lins vai entrevistar a diretora do OMC. Já entrevistou, na verdade, mas a entrevista vai ao ar no domingo. E a imprensa já sabe o que vai rolar. E aí o Boninho da Veja fala o seguinte, ó. Vai falar sobre os impactos do conflito lá na Europa, na oferta mundial de alimentos, os efeitos continuados da pandemia nas transações internacionais e o papel do Brasil nisso tudo. E esse final, eu olhei assim, a importância da renovação para reforçar o multilateralismo. É aquele acordo que você fecha meio com a instituição. Você fecha às vezes com a ONU. Não é aquele acordo bilateral que você fecha diretamente com outro país, você tenta ser bom para ambas as partes. Você tá vendo aí, né? O pessoal aí que gosta de agrupar, mandar em um grupo, tá bem preocupado com o Brasil. Bem preocupado. A diretora-geral afirmou que 35 países africanos dependem muito dos grãos e do óleo vegetal que não estão podendo circular por conta do conflito. Segundo ela, se não houver uma ação internacional coordenada, a situação de fome no continente pode se agravar muito. Em outro momento, afirmou que o Brasil tem um papel muito importante a desempenhar nesse momento de grandes necessidades como grande produtor de alimentos que é. E eu comentei ontem, lá no programa da Antônio, lá me chamou pra gente fazer uma live ontem, rápida, que o momento, parece que Deus mais uma vez coloca a mão do Brasil e fala, vai Brasil, vai que é tua vez, vai que é tua vez. O mundo tá diante de uma crise alimentícia e o Brasil é uma grande fazenda. O mundo está diante de uma crise energética. O Brasil é basicamente autossuficiente, até vende um pouco de energia para outros países, vide Itaipu. E o Brasil tem sua grande matriz já baseada em energias renováveis, energia verde. Vejam só, a parte hidrelétrica, tem bastante também agora eólica. E está se falando do Brasil criar um projeto de energia eólica que a carga instalada, as projeções, né, o interesse realmente, o objetivo que se almeja alcançar são de 1.000 gigawatts. Quanto é isso em números? Hoje o Brasil tem 214, 215. São 4 vezes e meia, 5 vezes. Então assim, a gente já tem o suficiente e vai produzir 5 vezes o que a gente já tem. E olha o tamanho do Brasil, 200 milhões de habitantes, quantidade de indústrias. O Brasil vira um mega player no mercado internacional. Energia e comida. 2 setores que são tão importantes, que são setores-chave da nova Rota da Seda. Deus botando a mão. Aí tem gente que ainda quer colocar o Lula, né, em 2022. Mas tudo bem, vamos voltar que tem mais notícia. Vejam só. Coisa ligada à área da Segurança Federal. Líder de facção é preso após ser identificado por sistema de reconhecimento facial. Isso aqui foi no dia 18. Dia 21, doleiro do PCC é preso em resort de luxo no sul de Minas Gerais. Apenas 3 dias de diferença, né? Tem coisa grande acontecendo. O governo Bolsonaro não para. É notícia assim todo santo dia. E um grande exemplo aqui é a Polícia Rodoviária Federal. Mais uma apreensão absurda de não sei quantos. Isso aqui tem um chuto para mim que seria mais de 30 milhões em prejuízo. 122 quilos. Na verdade, isso aqui é pasta básica, ainda é mais caro do que a farinha de trigo já pronta. Amazônia Azul diz, ó. Agora no Rio Paraguai é todo dia. Não é matéria repetida, não. É todo santo dia. E pra gente fechar as notícias positivas,
Sexta-feira já teve o pronunciamento na TV, mas sexta-feira agora sai realmente assim um decreto, a norma, falando como é que o Brasil vai voltar para a normalidade. Quando que realmente tudo acaba, o período, a parte da saúde está querendo dar 30 dias, as secretarias estaduais, municipais queriam 90, deve ficar no meio termo, mas vai resolver. E agora vem aí data, tudo protocolado, bonitinho, o Brasil voltando para a normalidade. E agora vamos, né, pro pega pra capar, o tema que movimentou as redes sociais ontem. Bolsonaro anunciou um pouco mais cedo do que esse daqui, aqui já foi o momento que ele postou no Twitter. Eu acordei, juro que eu não tava sabendo de nada, e quando eu acordo, a primeira coisa que eu vejo é gente feliz no Twitter. O que é que tá acontecendo? E não demorou muito pra eu ver isso daqui. O decreto presidencial. Concedeu a graça. Rapaz, esse Bonorinho, hein? Esse Bonorinho não tem jeito, não. Decepciona? Jamais. O que falar desse cara? Mas teve a repercussão por parte dos jornalistas, que não gostaram nem um pouco. E aqui, vejam só. Já quero começar pela que eu achei uma das mais graves e mais preocupantes. A Associação Brasileira de Imprensa veio a público e para falar o seguinte: a ABI denuncia a tentativa de golpe de Bolsonaro. Golpe? Como assim um golpe? Como assim um golpe? Me explica. O presidente Jair Bolsonaro declarou, né, que vai para tudo ou nada, basicamente, contra a corte, ao perdoar o deputado condenado por fazer ameaças de violência física, blá blá blá. A medida configura um atentado, um autêntico golpe às instituições. Sério? Assim, um grupo que lida com palavras, são jornalistas, deveriam entender o peso das palavras. Eles estão, assim, relativizando tudo. Tudo vira um golpe, tudo vira um caos. Não pode ser assim. A medida atropela o ordenamento jurídico do país e configura um ensaio. Agora já virou um ensaio. Um ensaio de golpe que deve ser repudiado e combatido por todos os democratas. Com seu comportamento, Bolsonaro se inspira no comportamento de Benito Mussolini. Já chamou de fascista. Aí depois já fala, ó, o que ele fez deu perdão a criminosos que tiraram vidas dos opositores do regime. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A ABI denuncia esse atentado inaceitável. A democracia informa que está estudando as medidas jurídicas necessárias para fazer frente a esse brutal atropelo ao Estado de Direito. Aí depois a imprensa fica chateada quando a tia do Zap reclama, né? Paulo Jerônimo, presidente da ABI. É a opinião dele. É a opinião dele. O Marco Antônio Villa, só olha a legenda. Na prática, Bolsonaro, ele cassou 10 ministros. É o novo AI-5. Ele cassou. Todos os ministros continuam lá, continuam trabalhando, continuam tomando decisões, continuarão ocorrendo julgamentos. Assim, o significado das palavras se perdeu. Tanto faz. Vale de tudo. É inacreditável. Vale de tudo para derrubar o governo. Eu entendo você discordar, mas vamos aqui tentar trazer, né, para um patamar um pouco melhor, que tá difícil, tá difícil. O Vinícius até diz inacreditável. Eu não sabia que a nossa Constituição era golpista. Então, segui-la à risca seria mesmo que as 5. Não sei se Bolsonaro seguiu ou não, mas ele mostra lá, ele fez uma movimentação que estava prevista. Vamos continuar. Aí vem a Vera Magalhães. Você, antipetista, o que faria se no dia seguinte ao julgamento do mensalão Dilma editasse uma medida suspendendo a prisão de Dirceu, Genuína, etc. Berraria na janela? Não, ela não fez. Seu ídolo está fazendo. Dilma não fez? Bom, primeiro vamos olhar a matéria do G1 que a Elisa aqui trouxe. Dilma assina decreto que pode perdoar penas de Dirceu e Delúbio. E no subtítulo falava que indulto previsto na Constituição pode beneficiar milhares de presos. E falava que naquele ano, né, a pena do José Genuíno havia sido extinguida com base em decreto. O grande problema que eu vejo na Vera Magalhães é você comparar maçãs com bananas. A gente está falando aqui em casos que envolviam corrupção, talvez coisa até mais grave, lavagem de dinheiro, etc. E querer comparar isso com o que está acontecendo agora é demais. Eu entendo
sabe? A oposição querer uma punição. Mas eles parecem que estão ávidos para colocar o Daniel na cadeia. Retirar a liberdade do cara, assim, a todo custo. Eu entendo, talvez ele seja realmente... Talvez o Daniel seja um problema. Mas você vê, assim, o desejo, cara, sabe? Parece que a pessoa tá triste por dentro. Parece que a Vera Magalhães não tá feliz por dentro. O Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional, até relembra isso daqui, ó. Relembrar é importante. O Lula concedeu refúgio ao Cesare Battisti. Com a decisão... Cara, ó, aqui é matéria da Veja, de 2010, 31 de dezembro. Chama ele de um cara que toca o terror. Aqui o significado tá bem certinho. Ele será solto e permanecerá no Brasil. Isso daqui é a representação do Estado de Direito. A Vera Magalhães escreveu recentemente que é necessário que as pessoas se unam. Lula é o único que pode derrotar Bolsonaro e garantir a democracia no Brasil. Aqui é democracia, ó. Isso, vamos relembrar o que é democracia. É isso daqui para Vera Magalhães. Vamos continuar. Essa daqui me incomodou. Falando sério. E essa aqui eu quero falar para vocês porque essa aí é a próxima. Não é porque o Augusto de Arruda Botelho é um advogado que isso me incomodou. Não é porque ele tem expectativas de se tornar um político. Não é porque ele pontuou, e de várias vezes até de forma correta, que eu concordo, alguns abusos que já ocorreu pela turminha aí do Sérgio Moro. Beleza. Mas isso aqui me incomoda, pessoal, porque é o que eu falo, é a coerência. É a coerência. Eu já cheguei a falar em vídeo assim, ó, eu desejo que o Lula tenha um julgamento justo, porque no dia que for alguém da direita, eu quero ter o mesmo direito de falar que tem que ter um julgamento justo para todos. E o Augusto de Arruda Botelho, ele é basicamente o pupilo do Márcio, basicamente ele é o pupilo do Márcio Tomás Bastos, foi ex-ministro do Lula. Juntos eles conceberam a ideia do IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Então, o cara que ele devia ver essa questão da defesa, que o cara tem acesso e etc., de uma forma assim profunda. Devia ser a causa de vida dele. E ele fala o seguinte: Bolsonaro não concedeu graça a Daniel. Bolsonaro deu um golpe. Pô, cara, eu entendo discordar do direito, mas falar que foi um golpe. Aí o Augusto ainda fala assim, ainda que haja previsão constitucional, ou seja, está na Constituição. Até por não ter o trânsito em julgado da decisão do Supremo, a medida do presidente é uma afronta à democracia. Ainda que haja previsão, viu? Pô, cara. E pior que isso daqui, é esse daqui, gente. O Prerrogativas. Um grupo que se formou de advogados, os melhores dos melhores dos melhores da extrema esquerda brasileira, para lutar por todas as prerrogativas, que falaram que o Lula foi basicamente, meu Deus, atropelado. Não teve acesso ao seu direito de defesa na íntegra. E eles lutam por todas essas prerrogativas e etc. E eles estão falando, ó, que o perdão de Bolsonaro viola a Constituição. Pô, bicho. E ainda fala o seguinte, ó, que essa ação de Bolsonaro pode gerar mais um pedido de impeachment contra o chefe do executivo, afirma o grupo de advogados prerrogativos, que é o grupo do Lula. Então, assim, quer reclamar, reclama, mas tenta manter um mínimo de coerência. Tenta manter um mínimo de coerência. Aqui fica aqui, bem desenhado, setores. O Augusto é eleitor do Lula, vai estar no palanque do Lula, estava naquele jantar do Prerrogativas, que foi o primeiro encontro entre Lula e o Alckmin. Todos juntos. Será que eles realmente defendem a defesa, o direito de se defender? Mas vamos continuar. Veio a Natuza Neri para resgatar um tweet de Bolsonaro de 2018, que Bolsonaro falava o seguinte: garanto a vocês, se houver indulto para criminosos neste ano, certamente será o último. Eu até entendo que, na visão da Natuza, e até entendo assim que tal, vamos botar, eu não sou jurista, talvez realmente, o Daniel Silveira seja um criminoso, talvez seja. Agora sim, eu acho que o que o Bolsonaro quis falar com aquilo era sobre determinados tipos de crime, que é o seguinte, o Carlos Bolsonaro falou o seguinte, hoje está claro, que o presidente se referiu a quem assalta, quem tira vidas após furtar, né, que é o latrocínio, sequestro, galera aí que vende substâncias ilícitas, abusadores, qualquer tipo de grande ameaça.
Aí, o Daniel pode ter cometido crime aí, beleza. Mas, pô, assim, vamos tentar manter um mínimo de coerência. Porque isso acaba pegando feio. Eu vou mostrar pra vocês, temos aqui um gráfico até da reação das redes sociais produzido pelo pessoal da extrema esquerda, que é para não restar dúvidas. Eles estão mostrando que as redes sociais aprovaram a movimentação de Bolsonaro. Mas a gente chega. Aqui, tava aqui, já, eu nem lembrei. O Felipe Nunes, da Quest, aquele grupo, ele que já, inclusive, já prestou serviço no passado para o PT. Então, para não restar dúvidas, é a pesquisa que o Lula aparece com as maiores vantagens em relação a Bolsonaro. Ele mostra o seguinte, ó, percentual de menções positivas versus negativas. Aqui está a reação das redes em relação à condenação do Daniel. Aqui não é relação ao indulto, é a condenação. Então, assim, a população, 62% das menções são de tristeza. 23% achou que meio que foi um acerto, 15% está neutro. Então, acho que, pô, por mais que você seja jornalista, de oposição, político, tentar manter um mínimo de coerência. Porque isso acaba, às vezes, se virando contra eles mesmos. Parece que eles não percebem. O Leandro Ruschel diz, né? Ou seja, o presidente ele não inventou o clamor popular ao justificar a graça. Dados do próprio Felipe Nunes aí, do pessoal da Quest. Mas vamos continuar. Para falar aqui da direita, eu acho que o que mais vale é a reflexão. Eu acho que se conecta bastante com o que a gente falou no final do vídeo de ontem. Falei para vocês que, conforme o tempo foi passando, acompanhando algumas crises, se teve uma coisa que eu aprendi foi, às vezes, aprender a respirar. E, às vezes, aprender que a minha opinião não vai salvar o Brasil. E que, talvez, pelo contrário, salvar é difícil, mas prejudicar alguma coisa é muito mais fácil. Prejudicar, né? Destruir sempre é mais fácil que construir. E eu não sabia de nada, juro por Deus, e eu acordo com o Bolsonaro brilhando, hein? Bonorinho. Esse Bonorinho é brincadeira. O Mário Frias colocou essa imagem, que ela já, em si, já é uma grande reflexão. Fila para pedir desculpas ao presidente. Quantas pessoas na direita atacaram Bolsonaro? Aliados. Pessoas que se dizem aliados também. Super conservadores, a gente fala deles. E o Mário diz, né? Maior do que essa. Gente, cara, eu me pergunto, o que mais Bolsonaro precisa fazer para pelo menos as pessoas entenderem que ele tem um bom coração? Não precisa achar que ele é um gênio. Não precisa achar que tudo que ele faz é certo. Mas pelo menos assim, dá um voto de confiança e falar, eu realmente acho que ele está tentando fazer o melhor. Para mim, aquela reunião ministerial já não era necessária. Eu sempre acreditei nesse velho louco. Sempre acreditei. Reunião ministerial foi uma coisa que me deixou extremamente feliz. Até quando, assim, o tempo todo duvida do cara. Parece que ele é ruim, ele não presta, ele é traidor, ele tá unido com isso, com aquilo outro. Meio chato. O André Possunco até coloca, né, um recorte e diz: quero ver as desculpas dos que ofenderam o presidente. E o Carluxo até fala: não verá, André, você não vai ver. Verá essas porcarias de sempre, postando fotos, fingindo que nada aconteceu. Para que servem parlamentares como alguns desses que se dizem de direita e só pensam no próprio ego? Não precisa acreditar no que eu escrevo, basta olhar o que já fizeram de trabalho desde que foram eleitos. Graças, né? E só foram eleitos graças ao cara que eles tentam surfar 24 horas por dia nas costas. Bolsonaro elegeu muita gente, viu? Eita! E apunhalhar mesmo que sorrateiramente quando lhes convém. Faz se descolar de Bolsonaro, né? Porque às vezes Bolsonaro não é conservador o suficiente. O Ebert fez 2 comentários. Às vezes eu gosto de comentar do Ebert, é um pouco... É uma mistura de... Tipo Romeu e Julieta, né? Doce e salgado ao mesmo tempo. Ele fala o seguinte: dia triste pra turma que gosta de chamar o cara de frouxonaro. Todo político é sujeito a críticas, justas ou não, da oposição e também do seu eleitorado. Mas ninguém vai me convencer de que um cara que se expõe tanto quanto o Bolsonaro, que até tomou uma facada e seguiu em frente, é um covarde. Aí não dá, irmão. E ele é covarde e que eu sou os corajosos, a galera que tá atrás da telinha. Tá na telinha, ó, no teclado. Pi, 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 pi. Aqui temos o nosso patrono nacional da crítica construtiva.
Senhor Paulo Enéas. Isso aqui, essa postagem, foi logo no início do dia. O dia começou, a língua ferina começou a se falar de indulto, anistia, perdão, judicial ou graça para Daniel Silveira. Tem até tutuba ignorante em direito falando do assunto. Isso não passa de cortina de fumaça, outra narrativa mentirosa para enganar e iludir a base até a eleição. Não se faça de trouxa. Eu acho que você é um trouxa se você acredita em Bolsonaro, se você tem esperanças em Bolsonaro. A Ferronato falou, né? Envelheceu mal esse tweet. Envelheceu mal não, envelheceu muito bem, que é pra expor quem é essa galera. Quem é essa galera? Olha isso daqui. Não é verdade. Isso aqui comentou ontem, meio-dia 19. Talvez a senhora ainda não esteja preparada para a verdade. O Bolsonaro de 2017 acabou. Acabou. E o Isentão, cara, o Isentão Cash fez um postagem super simples, assim, ó. Cara, quem te nomeou ministro foi o Bolsonaro de 2019. Então, pelo menos falasse, né, que o Bolsonaro de 2019 acabou. Porque o de 2019 te colocou no governo. Colocou as garrinhas de fora, né? Todas as garrinhas de fora. Isso daqui. Não teve coragem de parabenizar o presidente. Tomou aí tomou uma bendada do advogado Daniel. Vai lá. Quanto ao indulto. Espero que o Daniel não seja preso. Desejo que ele mantenha seus direitos políticos. Gostaria que essa fosse uma mudança definitiva na postura do presidente e não um evento isolado que será revertido com desculpas. Eu simplesmente não confio mais. Ele não confia mais. Bolsonaro mudou. Pessoal, olha só. O Bolsonaro ele pode perder até todas. Todas. Agora você me falar que toda vez que alguma medida foi tomada, Bolsonaro ele pelo menos não acionou a AGU, não acionou, sei lá, que seja a PGR, etc. Os setores que cabem às ações querem que Bolsonaro faça o quê? Querem que Bolsonaro faça o quê? Qual é a solução? Solução ninguém dá. Sabe o que é isso daqui? O Paulo Faria fala o seguinte, ó. Cara, fica na sua. Fica na sua. Advogado do Daniel. O advogado Daniel. Fica na sua, campeão. Já percebeu o que ocorre com os traidores? Pergunte ao Moro, beleza? Isso daqui é porque ele sabe que o tempo vai continuar passando e a esquerda sabe jogar o jogo. Que tem, né, organismos internacionais fazendo pressão no Brasil. E que a tendência é que a gente vai ter novas derrotas no futuro. E ele sabe que Bolsonaro, em 2026, acabou. Não pode se reeleger de novo uma terceira vez. Quem sabe ele não é o candidato. Ele sim vai salvar o Brasil. Esse aí. Olha isso aqui. Eu não ataco marionete. Eu desmascaro o ventríloco. Tarcísio obedece o Michel Temer. Beleza. Aí o Gesiel pergunta: Bolsonaro é uma marionete? Bolsonaro é uma marionete? Hoje? Sim. Sim, Bolsonaro é uma marionete. Ele que é um miseravão. Aí vem outro cara lá, ó. Ontem se provou muita coisa. Agora vejamos se nas próximas 24 horas tudo se resumirá a bravatas. Bolsonaro tem a população do seu lado, mas até o momento não soube usar esse voto de confiança a insistir em seguir os seus fariseus de plantão. 100% Bolsonaro, mas está ficando complicado. Aí o cara diz, ó, esqueça qualquer sopro de esperança. Você tem que perder a esperança em Bolsonaro. Ele é a representação da esperança. Quero até mandar um recado para esse covarde. Tá falando de minha família. Assim, ó campeão, para de fazer pergunta, sabe? Se os seus filhos são seus, se realmente saíram, se funciona, porque senão não é seu filho. Coloca o nome de meu pai e minha mãe completo. E afirma. Não faz pergunta, não. Afirma. Chama de bandido. Afirma. Com todas as letras. Afirma. Se tô corajosão, afirma. Fala o que eles já fizeram no passado. Vai lá. Vai lá. Fala o que eles fizeram. Se você acha que eles são bandidos, não tá falando, tá levantando suspeitas, né? Tá lá, não levantar é falso testemunho. Se você acha que eles são bandidos, fale com todas as letras. Você é um covarde. Fale com todas as letras. Vai lá, bota. O que você acha deles? Bota aí. Aí a Amanda fala o seguinte, ó. Homem invejoso é a pior porcaria. Se tem alguém que tem me enojado, é esse cara aí. Afirma. Não fica fazendo perguntinha, não. Fala o que você tem certeza. De minha família, vai lá. Expõe. Expõe. Mostra que você não tem nada a temer, que você é o dono da verdade.
Aí olha isso daqui. É da turminha. Da turminha super conservadora. Falsifica um perfil, coloca a minha foto. Ao invés de colocar paim, coloca panim. Porque um palavrão pra eles. Passar pano pro governo é xingamento. É da turma. Da turminha. Super conservadores. Hoje é dia de passar panim para nosso terrivelmente cristão Mendonça. O mito sabe o que faz, confia na escolha. E usa a foto da mãe do presidente que faleceu. Isso daí é a moral dos super conservadores. É assim, a direita. Parte da direita. A parte da direita quer falar que você tem que perder sua esperança em Bolsonaro. Que Bolsonaro não presta. Que Bolsonaro é uma marionete. E tá todo mundo calado. Tem muito deputado que, além de não defender Bolsonaro, tá calado sobre isso. Fingindo que não tem nada acontecendo. Né? Todo mundo é besta. Aquele ali responde o que é. Até a arroba coloca parecida com a minha. Aí vem aqui, ó. Isso aqui foi no dia 20. O pessoal não consegue esperar. E você vê, parece que minha opinião é tão importante. Rapaz, alguém sabe onde está o bigodinho? Se escondeu. Que silêncio, meu amigo. Já saiu o briefing, te avisaram. Essa aqui foi a turma, gente, que um dia eu defendi quando tinha CPMI das fake news. Que eles eram acusados de gabinete do ódio, de ter uma narrativa pronta, que eles atacavam pessoas, sabe, assim, a dedo. E agora me acusa da mesma coisa. Tá vendo aí? A turminha Vaporwave, né? Os Vaporwaves. É engraçado. E assim, eu gravei vídeo de manhã, eu comentei sobre o assunto, acho que mais de 15 minutos, mas não é suficiente. Agora esse aqui de baixo, para mim é um dos piores de todos. Vocês vão entender por quê. Lá vem o cara. Você percebe que a batalha está perdida quando a turma do Carlos Bolsonaro não faz uma única crítica ao Supremo. E aí marca a Elisa, me marca o Mário Frias e a Anitta. A Anitta não é a cantora, né? A Belana. Aí, em primeiro lugar, desde quando a gente é da turma do Carlos? Agora é gabinete do ódio, é? Agora é gabinete do ódio? É a mesma tese da imprensa? Essa é a direita super conservadora. Aí fica pior. Pra mim, esse daqui é o típico comportamento que só atrapalha. É o pior comportamento que eu vejo dentro de toda a direita. Tá lá o Roma. Olha o que ele disse. Enquanto estamos aqui nos expondo, criticando ministros, a turma do Carlos, marca a gente, não faz uma única crítica a qualquer ministro. Se estou errado, me prove o contrário. Acordem. Pronto. Quem assistiu o final do meu vídeo ontem, acho que entendeu. Na cabeça dele, a gente vai salvar o Brasil criticando. Temos que falar grosso. Temos que brigar. Temos que bater. Temos que xingar. Fazer o quê? Tu já viu isso? Tu já viu isso? Aí depois não entende. Tem 3 anos, mais de 3 anos, que esse tipo de comportamento só prejudicou a direita. Aí depois que é lá. Você vê, ó, o Álvaro, sem querer julgar, mas tem a barba já meio branca, né? Em tese, é uma pessoa com um pouco mais de experiência de vida. Um homem tal, necessário. Normalmente, pessoas mais velhas são um pouco mais sábias. Fala o seguinte, ó. Cara, você não é filho do presidente. Meteu o pé na porta, qualquer um sabe. Você não conhece os bastidores da política, soluções simplórias não ajudam em nada, muito menos ficar gritando na internet. Aí o que ele responde? Simplória? Existem tantas formas de lutar. Vou te dar um exemplo. A base aliada poderia trancar a pauta da Câmara, forçando o Lira a pautar. Pautar o quê? O que é que o Lira ia pautar? Falou e não falou nada. Qual base aliada que ele está se referindo? Como assim a base vai trancar a pauta? E se o Lira só colocar projetos que são pro bem do Brasil, a gente vamos parar o Brasil. Vamos deixar o pobre passar fome. Não vamos deixar o emprego, sabe, ser criado. Vamos quebrar a economia. Olha, não, mas isso aqui não é simplória, mas isso daqui não ainda é simplória. E aí vocês veem. Isso aqui é o que se passa dentro de alguns setores da direita brasileira. A direita super conservadora, que está aí desde meados, poderia falar de agosto de 2020, tentando descredibilizar Bolsonaro. É frouxa, covarde e diversas outras coisas. Mas vamos continuar. Tem muito mais coisa. Teve agora algumas postagens que acabaram, algumas por me surpreender. A do João Moedo, eu não esperava diferente. Tá lá, batendo palma, né, pra tudo que aconteceu com o Daniel e criticando o Bolsonaro. Falando que o Bolsonaro é um maluco, como sempre. O que me surpreendeu foi ver o Paulo Ganimi, que é um deputado federal do Novo, do Renova BR, falar o seguinte. Ele primeiro critica a decisão,
E ele depois ele fala que a graça constitucional conferida pelo presidente da República vem para corrigir esse absurdo. E esse post eu acho importante porque tem um fator a mais. O Paulo Ganima ele não é um deputado qualquer. Na legislatura passada, ele era o líder do Novo na Câmara dos Deputados. O Novo não tem uma bancada gigante, mas são 8. 8 faz diferença. 8 faz a diferença. Faz uma diferença grande às vezes. Então, assim, é um cara que tem voz dentro do partido, óbvio. Nem todo mundo vai votar igual a ele, mas você fala, pô, um cara que já foi líder do Novo, falando assim. Esse daqui é engraçado. A surpresa, na verdade, está na mudança de comportamento. Porque o Alessandro Vieira, em 2021, ele era contrário ao que aconteceu com o Daniel. Ele falava, não concordo com nenhuma das afirmações do deputado Daniel Silveira, que é reincidente em atos ofensivos contra pessoas e instituições, mas não se deve admitir que, a pretexto de combater abusos verbais, se cometa grave abuso judicial. Até então era um abuso verbal. Ele falou, pô, e ele mudou. E agora ele mudou. Agora ele mudou. Ele fala, né? Eu vou ler o final. Se uma decisão com este peso pode ser desconstituída por um ato unilateral do presidente, não vivemos em um regime democrático. A opinião deu uns 180, né? Mas beleza. Esse aqui me surpreendeu. Sem surpreender. Não, eu sabia que ele ia comentar, né? Eu sabia que ele ia fazer uma baita de uma... Olha... Só que eu não pensava que ele fosse conseguir colocar o discurso da corrupção no meio. A Elisa diz, né? Lá vem o marreco. O confronto entre o presidente e a corte é preocupante. Quem perde é o país pela instabilidade. Mas não há como ignorar graves erros de parte a parte, seja em ameaças na corte, de um lado, ou em julgados que abriram caminho para a impunidade da corrupção. A lei deve valer para todos. Aí o Carlos Bolsonaro falou, cara, é brincadeira, bicho. Ele conseguiu meter corrupção no meio do assunto. Não dá, não dá. Tudo é combate à corrupção. Esse cara tem problemas seríssimos de índole e outras coisas. É possível a terceira via lular, mas eu jamais vi ser tão patético em toda a minha vida. Tudo sempre teve método. Está cristalino quem é esse cara, bicho. Não dá, velho. Sérgio Moro não dá. E enquanto o Moro falou aquilo ali, aí aqui me surpreendeu. O Deltinha falou o seguinte. A corte se recusou a derrubar o indulto do Temer, no final de 2017, que perdoava 4/5, isso mesmo, 80% da pena dos corruptos. Defendemos que era inconstitucional, mas eles falaram que o poder, na época, né, era discricionário do presidente. E agora? E agora? Vai manter o entendimento? Não vai? Onde é que é a matéria? Hoje eu tô ruim, viu? Nariz entupido, garganta inflamada. Jesus. G1, Jornal Nacional. Indulto de Temer dá perdão de pena a condenados do Mensalão e da Lava Jato. Perdão presidencial é dado a presos que já cumpriram parte da pena. Em 2016, o então presidente Michel Temer estendeu o benefício para condenados por crime de corrupção. O povo pode dar risada, né? Aqui é na época que as instituições funcionavam. Agora Bolsonaro deu um golpe, segundo a ABI. Essa daqui também me surpreendeu bastante. O Álvaro Dias. O Álvaro Dias. 1h30 da tarde, nem tinha tido indulto. Embora eu não concorde com o comportamento do Daniel, ele discorda do que aconteceu. Ele acha que o julgamento foi injusto. E quando foi 7h07 da noite, o Álvaro Dias fala o seguinte: o mundo dá voltas. Em 2019, ele fala assim que no passado, né, sobre essa questão do indulto, o pessoal acha que em 2019 era discricionário do presidente e agora Bolsonaro fez o que no passado falando que o presidente podia fazer. Medir as palavras, né? Aqui eu achei aquele típico exemplo que o Carlos comentou. Marcos Duval. Não é um dos piores senadores. Tá longe, mas está muito longe de ser um dos piores senadores
que nós temos no Brasil. Está muito longe, muito, muito longe, muito longe. Agora, aquele cara, né, se elegeu às custas de Bolsonaro. Quando teve essa, não, estava calado. Mas bastou Bolsonaro conceder o indulto, que aí já fez um post, já colocou fotinha com Daniel. Ela fala o seguinte, né? Que a iniciativa do nosso presidente acaba de entrar para a história de nossa democracia. Ah, vá. Não muito tempo atrás, e a Tsuki lembra, né? Meu nome é Duval, não é sobre Bolsonaro. Marcos Duval elabora programa de Moro na área de segurança. Ex-apoiadores de Bolsonaro migram na direção de Moro. Aí agora, o barquinho do Moro afundou. Ó, estão querendo voltar a subir no trenzinho do Bolsonaro. Ninguém é besta não, viu? O povo tá de olho. Isso daqui me surpreendeu positivamente. Não sei se é porque ela quer ser candidata. A Janaína Pascoal falou todo o meu apoio à decisão do presidente da República. E colocou lá o link da live de Bolsonaro no Facebook. Todo apoio dela. Pô, que bom, viu? Que bom. E toda ação tem reação. Agora, vencemos, não vencemos? Eu não tenho a resposta como um todo, mas sei de algumas coisas. Pronto. A esquerda está reagindo. 3 grupos aqui já se movimentaram. Primeiro deles, a OAB. O Renato Souza informa. Em nota, o presidente da OAB afirma que acompanha com precaução com preocupação a relação entre a presidência e a corte. Alerta que o descumprimento de ordens judiciais ameaça o Estado Democrático de Direito. Ele diz que a ordem analisa o decreto e as medidas a serem tomadas. Já vão tentar derrubar a decisão de Bolsonaro. O Randolfo Rodrigues já avisa que vai trabalhar para derrubar. Ó. Crimes contra a ordem constitucional não podem ser passíveis deste benefício. Iremos ao Supremo para derrubar esse desmando por meio de uma ADPF. E parece que o Randolfo já protocolou ontem mesmo. Na boa, eu queria um Randolfo Rodrigues na direita. Agora que jogasse... Cara, de forma... Ele joga nas 4 linhas, mas eu acho que o Randolfo ele abusa. Ele abusa demais. Sabe? Mas só que realmente assim, sempre que a gente precisasse, o deputado ele fosse lá e pau, protocolasse, usasse os mecanismos que ele tem à disposição. O Randolfo faz mais fácil que ele tem um partido também, né? A rede só tem ele. Então ele tem todo o partido, porque tem coisas que só o partido pode fazer, o deputado sozinho não pode. Mas tá lá. Além do mais, a concessão de graça ou indulto não altera a inelegibilidade da ficha limpa e Daniel Silveira seguirá banido da vida pública caso se livre de cadeia. O perito Ciro Gomes também vai ao Supremo. Eles vão entrar com a ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. A informação foi confirmada pelo Carlos Lupe e, para ele, Bolsonaro, ao dar guarida para o Daniel, torna-se cúmplice dos crimes do deputado. Pronto, Bolsonaro agora é cúmplice. Ah, rapaz, vai pedir impeachment. Vamos gritar por impeachment. Segundo o Poder 360, alguns juristas, não é a corte, juristas dizem que a Corte Suprema teria o poder para poderia derrubar, caso queira. Então, a gente está no momento aí que está se falando, pode, não pode, aí pode, não pode. No passado a gente já teve alguns julgamentos. No passado já tivemos alguns pronunciamentos sobre alguns casos. Tá aí. Vai ter, né? Aquele cabo de guerra aí, ver quem puxa, quem consegue vencer. Isso aqui envolve também um pouco de narrativa, poder, etc. Uma ala avalia que o pedido não vai anular a inelegibilidade e a perda do mandato do Daniel, ainda que ele fique livre. Uma ala da corte vê. Então, são algumas reações que estão sendo na imprensa, etc. E antes de mostrar o Pacheco, que eu acho que foi a mais interessante, mais até do que o Lira, quero só fazer um breve comentário aqui. O Mendonça, ele chegou ao Supremo. E eu acho assim, do mesmo jeito que eu vejo o pessoal reclamando que os juízes devem se pronunciar nos autos, eu acho assim, se o Mendonça, se ele fez algo, ele achando que ele acertou ou não, cara, deixa lá nos autos, bicho. Que se a gente reclama quando isso é do outro lado, acho que o Mendonça também ele tem que botar a mão na consciência em certos momentos.
E vocês conseguem ver aqui quanto amor ele recebeu. Eu nunca vi uma postagem com tantos comentários em minha vida. 36 mil comentários. E já falei pra vocês que quando tem mais comentários do que curtidas, então não é um comentário muito bonito, não. Acho que o Mendonça, ele pode ter tomado a decisão dele, pode estar amparado na lei, por diversas razões, etc. Mas o povo não gostou nem um pouco aí do que o Mendonça fez. Os números estão aí para provar. E aí vamos uma parte interessante. Isso daqui chamou minha atenção, porque o Pacheco é um cara que sempre opta, normalmente, quando eu vejo, né, pelo caminho mais fácil. Que ele vai criar menos confusão para ele. E nesse caso, eu acho assim que ficar contra Bolsonaro sempre é o caminho mais fácil. É muito fácil estar contra Bolsonaro, que você vai ter a imprensa do seu lado, você vai ter outros setores. Só que dessa vez o Pacheco ele não ficou contra Bolsonaro. E eu fiquei assim, rapaz, fiquei um pouco surpreso. Pacheco afirma que o Congresso não pode derrubar o decreto Daniel. Desculpe, Daniel, é isso que o Bolsonaro fez aí, né? E vamos na nota. Essa é uma matéria no Metrópolis que faz comentário, né? O presidente do Congresso Nacional não é apenas do Senado, é do Congresso, que é Câmara e Senado, o Rodrigo Pacheco, declarou em nota oficial, emitida no meio da noite desta quinta-feira, que, certo ou errado, o decreto de Bolsonaro, que fez aí, né, é resultante de um comando constitucional que deve ser observado. O parlamentar afirmou que nem mesmo a possível motivação político-pessoal na concessão do benefício é capaz de invalidar o ato do presidente da República. Lê a nota do Pacheco, vamos na íntegra, destaquei aqui 5 pontos que eu acho que é a parte mais importante. Primeiro, há uma prerrogativa do presidente da República prevista na Constituição Federal de conceder graça e indulto a quem seja condenado por crime. Está na Constituição. Falar que é golpe é complicado. 2. Certo ou errado, expressão de impunidade ou não, é esse o comando constitucional que deve ser observado. Volto a falar, essa história de golpe, cara, não cola. No caso concreto, a possível motivação político-pessoal da decretação do benefício, embora possa fragilizar a justiça penal e suas instituições, não é capaz de invalidar o ato que decorre do poder constitucional, está na Constituição, discricionário do chefe do executivo. O condenado teve crimes reconhecidos e o decreto de graça não significa sua absolvição, porém terá sua punibilidade extinta sem aplicação das penas de prisão e multa, ficando mantidos a inelegibilidade e demais efeitos civis da condenação. Então o Pacheco fala que aí questão de mandato e não vai poder disputar as eleições. Mas beleza. Também não é possível, ao parlamentar, sustar o decreto presidencial, o que se admite apenas em relação a atos normativos que exorbitem o poder regulamentar ou de legislar por delegação. Por fim, ele disse o seguinte, mas, após esse precedente inusitado, após o que aconteceu agora, poderá o Poder Legislativo sentar, conversar, discutir, avaliar e, quem sabe, propor um aprimoramento constitucional e legal para tais institutos penais, até para que não se promova a impunidade. Né? A gente pode ver, talvez o Bolsonaro não fez do jeito certo, etc. Então vamos rever e aqui a gente faz alterações na lei. Agora, falar que foi um golpe à democracia, eu acho que é meio pesado. Eu acho que a nota do Pacheco foi bem ponderada. Por fim, afirmo novamente meu absoluto repúdio, atos que atentem contra o Estado Democrático de Direito, que bababá, toda uma coisa final, né? E fala lá, que luta pela democracia. No dia de ontem também, o Lira, ele recorreu, isso aí foi logo na manhã, ao Supremo para que a Câmara possa decidir sobre cassação em casos como o Daniel. Pode punir, pode, mas a cassação fica a critério da Câmara. Os deputados vão decidir. No fim, são os deputados. O que vai acontecer não vai, mas estamos aí vendo algumas mudanças. E o que tem que ficar de olho nisso daqui tudo é o seguinte. Muda coisa ligada até a legislação penal. Já pensou uma reforma no Código Penal do Brasil? E quem sabe se amplia e chega uma reforma no Judiciário? Às vezes tem muita gente interessada nisso. Às vezes pode ser uma movimentação que isso pode ser o gatilho. E essa questão aqui do Lira, a gente pode, quem sabe, ter uma reforma política. Uma reforma política.
E o que é que entra nisso? Uma reforma não entra. Então, assim, pode vir coisa muito boa pela frente? Pode. Pode vir problema? Também pode. Toda ação tem uma reação. Eu acho que o pessoal da direita queria que Bolsonaro ele nem precisasse ter dado o indulto. Eu acho que todo mundo queria que nem precisasse. Bolsonaro deu. Bom para ruim, ele deu. Já aconteceu. Então, é botar a bola no chão, gente. Pensar o que é que realmente é efetivo, o que não é, o que ajuda, o que atrapalha. Estamos aqui nos expondo nas redes sociais. Cara, tá se expondo porque... Eu não sei porquê. Eu não acho que esse é o melhor caminho. Eu não acho. Eu falo isso diariamente nos meus vídeos. Igual aquele cidadão. Ainda querendo falar que existe um gabinete do Carlos Bolsonaro. A turma do Carlos. Pronto. É exatamente a tese do Luciano Ayan. E dá pra comentar rápido? Dá pra comentar rápido até o final. Final dá pelo menos algumas coisinhas, dá pra mostrar. Mas vamos aqui, ó. O Lula tá rodando ainda em ambientes controlados. A imprensa noticia, né? PT afasta marqueteiro da pré-campanha de Lula em meio à crise de comunicação. Bota ali a foto do evento que ele foi ontem, etc. Mas crise. Afastaram o marqueteiro. Se afastou o marqueteiro é porque o discurso do Lula não tá ganhando corpo. Campanha de Lula tem crise com vai e vem de narrativas e disputa na comissão. Que já é outra matéria de crise. Sobre outras coisas. O pós-marqueteiro, porque tem a questão que envolve o Franklin Martins. Se ele não fica na coordenação. O marqueteiro é só um dos problemas. O Franklin Martins é outro. A campanha do Lula não vai bem. Não vai bem. Aí essa. Outra matéria também. Lula acena evangélicos e jovens e PT tenta se esquivar da crise. E aí fala dos vai e vem da campanha, matéria longa, etc. As coisas não estão boas pro Lula. Não estão boas. E aí vejam só. Nesse evento que ele estava com os jovens, o Lula falou que o Brasil nunca teve um presidente tão desqualificado moralmente. O Lula que falou que a pauta de valores da família atrasada é meio retrógrada. Ele quer falar que Bolsonaro é um desqualificado moral. Esse presidente não mencionou nominalmente Bolsonaro, mas disse que o presidente é um estimulador do ódio. A declaração foi feita durante um encontro do petista com jovens de Heliópolis, em São Paulo. Isso, e olha o que é que tem de interessante. A Sarita, ela olhou uma coisa que vai de encontro ao que o PT vai falar. Vale de tudo para derrotar Bolsonaro, até eleger o Lula. Cara, eu sei que você não gosta do Lula, mas ele é melhor que Bolsonaro. Bolsonaro é o pior de todos. Bolsonaro é o inimigo da democracia. Ela fala o seguinte, ó. Eis o mito fundador que une todos os espectros da esquerda, de Lula a Sérgio Moro. Bolsonaro é antidemocrático. Bolsonaro estimula o ódio. Enquanto o judiciário tem sido vital para frear o radicalismo de Bolsonaro. Fiquem espertos quanto a isso. Não caiam no truque. Galera aí, né? Estamos aqui nos expondo nas redes. Ela traz algumas matérias para vocês verem. 18 de fevereiro. Pô, um mês e pouco atrás. 2 meses atrás. Fui alvo do ódio, disse Felipe Santa Cruz. Advogado que peitou Bolsonaro afirma que o judiciário tem sido vital para frear os excessos. Moro diz que a Polícia Federal que sabia de gabinete do ódio e que Carlos Bolsonaro era associado ao grupo. O Moro fala algo similar em junho de 2020, ó. A prisão de radicais, que a pretexto de criticar a corte ameaçam explicitamente a instituição e seus ministros é correta. A liberdade de expressão protege opiniões, mas não ameaças e crimes. O debate público pode ser veemente, mas não criminoso. Viram só, né? É o poder judiciário que está controlando o bolsonarismo raivoso. A narrativa está vindo, está sendo construída, né? Que em 2022, nas eleições, podemos ter até um novo Capitólio. Olho no lance. Essa que eu falei que me preocupou. Jacques Wagner, senador petista, pode ser ministro do Lula, foi nos Estados Unidos, foi na Brasil Conference e, de quebra, aproveitou a participação para conversar com 2 gigantes do setor de tecnologia, Google e Amazon. Querem saber o que é ser um eventual governo Lula. Também queriam saber o que o presidenciável PT pensam sobre o funcionamento e regras de regulação das Big Tech no Brasil. E ele também conversou com o Lema e deu uma palestra no Atlantic Council. O Moro também deu. Atlantic Council recebia dinheiro da PEX e tinha um grupo
o DFR Labs, que fez aquele estudo que derrubou contas bolsonaristas, né? Um gabinete do ódio no Facebook, blá blá, que foi matéria do Fantástico na época. Olha que coincidência. Olha o que os petistas estão fazendo e trabalhando. Junte isso com a notícia que a gente comentou anteontem. Federação com o PT propõe revogar a reforma trabalhista e falava que na carta, que está, né, em cartório já, da Federação, PT, PV, PCdoB e qual outro? Não sei outro partido. O texto da Federação, versa ainda sobre a criação de marcos legais institucionais que enfrentem os grandes monopólios das plataformas digitais privadas e internacionais, pelos setores mais retrógrados para promover o negacionismo, desinformação e ódio, interferindo em processos políticos e democráticos no Brasil e no mundo, ou seja, controlar as redes sociais, as big techs. Aliados de Lula temem a mobilização da base bolsonarista via redes sociais e o disparo de mentiras, fake news. Daí a defesa de maiores controles de big techs. Ele está lá já conversando para amaciar. É o controle do bem, é o controle do bem. Tipo aquele controle que a Globo tinha no passado, que ela dominava o Brasil todo. Bom demais, hein? Esse controle é bom demais. Meu Deus do céu. O Leandro Russo traz a informação que é o retrato do controle. CNN+, serviço de streaming lançado pelo canal de esquerda, vai ser cancelado devido à baixa aderência, mesmo após o investimento de 300 milhões de dólares. Entenderam por que a esquerda precisa controlar? Na competição livre de ideias, eles perdem de longe. A ideia não vence. Aí junta tudo isso com essa daqui. Ministério Público determina a abertura de inquérito para investigar o outdoor que chama Lula de maldito e bandido. 2023 começa a legislatura das regulamentações. E eu acho que vão tentar falar sobre regulamentações, né? Quem faz uma reforma no judiciário. Querem uma mudança, em vez de nos expor nas redes sociais, estamos aqui criticando. Que tal nós falarmos da PEC 5, que visa colocar algum tipo de freio no Ministério Público? A Procuradoria da Justiça do Mato Grosso abriu um inquérito policial para investigar a instauração de um outdoor na cidade de Rondonópolis que chama Lula de maldito, bandido e traidor da pátria. Eu acho que são palavras duras, mas... Pergunto, é mentira? O que fazem contra Bolsonaro gera inquérito? Jogar bola com a cabeça do presidente gera inquérito? Seriam 2 pesos e 2 medidas? Aqui é a Procuradoria abriu, hein? Olha o Ministério Público. E o que eu escuto falar é que a nova leva, que vai chegar nos próximos anos de procurador, meu amigo, vocês vão ficar com saudade de Randolfo Rodrigues. Ele lá, e vai investigar nesse despacho, é o procurador Tiago Mota, Michel Pagno, do Movimento Conservador de Rondonópolis, e o deputado estadual Gilberto Catani. E vão ser investigados por associação criminosa e outros delitos. Gostou? Já pensou se daqui a alguns dias você não puder gravar vídeos falando do passado do Lula? Já pensou você fazer alguns vídeos do passado, você coloca alguma coisa do Foro de São Paulo e vem aquela informação... Sabe aquela etiquetazinha que vem agora embaixo? Não, que sabe informações verídicas, clica aqui no link. Isso aqui que você tá vendo lá falar tá fora de contexto? Tá isso, tá aquilo outro? Ah, Jesus. No documento publicado nesta quarta, o procurador alega que há indícios da prática de ilícitos penais por parte do deputado e dos integrantes do movimento. A abertura da investigação foi um pedido feito pelos advogados do Lula, Cristiano Zanin e Eugênio Aragão. Imagina aí o PT chegar ao poder. Imagina. Tá? Pra mim tá muito fácil decidir, né? Essa daqui é só pra gente puxar aqui mais uma vez a questão da PEC 5. Desde quando Interlagos tem corridas? Desde quando? Eu não sei desde quando existe o autódromo em Interlagos. Agora o pessoal quer fechar o autódromo porque não tem licença ambiental. Uma ação que corre na Justiça de São Paulo pede a interdição de Interlagos enquanto a prefeitura não regularizar a licença ambiental. Uma resolução de 97 do CONAMA que classificou autódromos como empreendimentos potencialmente poluidores. Ah, vá, porque tem um carro, tem um circuito de Fórmula 1 3 dias aí no final de semana. Sexta, sábado e domingo.
Processo eletrônico foi aberto, em nome da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo. A proposta tem como objetivo contratar uma empresa que possa elaborar um estudo ambiental simplificado para Interlagos. Bolsonaro é isso daí, ele tenta facilitar, desburocratizar essas questões de licenciamento ambiental. E eu acho que Bolsonaro ele é a favor de uma justiça que, sei lá, siga os interesses da população, né, da maioria. Eu acho que o Lula é totalmente a favor disso daqui. Aí você escolhe o seu lado. Acho que a PEC 5 é um tema, isso eu acho que pode ser efetivo. A população falar, entrar no imaginário, quem sabe, né, os deputados eles abraçarem, coloquem essa pauta debaixo do braço, 2023 a gente cai pra dentro. E pra gente chegar aqui ao final do vídeo, só quero mostrar duas coisinhas rápidas. Carlos Bolsonaro fala o seguinte: o que tem, né, de bandido chiando pelo presidente usar a lei não está no gibi. Isso mostra o nível de sujeira que o país enfrenta, mesmo que a Constituição seja cristalina. Escolher um lado não é questão de facilidade, mas de sobrevivência para cada cidadão brasileiro decente. Você escolhe. Às vezes eu não sou o dono da verdade, às vezes você está me assistindo, você é um cara de esquerda, você fala, não, você falou discordo, acho que o Lula ainda é o melhor, mas pelo menos estou trazendo algumas informações para vocês. E o Thor fala o seguinte: após 4 anos de mandato, tem muita gente que ainda não aprendeu a confiar no presidente. O tempo sempre mostra a verdade e a solução para alguns problemas. E eu quero fechar o vídeo de hoje porque eu realmente fiquei surpreso, gente. Eu fiquei surpreso. Não sei se já tá, né, mais coroa, em outros tempos de vida, mas eu achei isso aqui muito bacana. Sério, sério, gente. O Alexandre Garcia, eu não acho ele nossa, um gênio, sabe, da filosofia, da direita, do conservadorismo, etc. Mas foi um cara aí que eu acho que ele não baixou a cabeça pra muita coisa, viu muita coisa, acompanhou muita coisa, e acho que até quando ele possa errar, eu acho que ele faz na melhor das intenções. É um cara que, olha, eu acho que não é mal intencionado em nenhum momento. E ele colocou essa imagem aí, hein? Boomezão. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, até o último mito. Capitão Bolsonaro presidente. E bota lançamento, o resgate do deputado Daniel Silveira. Achei bacana esse tipo de, sabe, de posicionamento. Acho que é uma pessoa assim que o Brasil conhece. Quem não conhece é Alexandre Garcia, né? Talvez não possa não ter, nem todo mundo possa ver no Brasil, mas achei muito bacana. Achei muito bacana vindo dele, acho que diz muito. E ficamos por aqui. Daquela curtida, né? Aquela compartilhada básica. Se gosta do conteúdo, pode me apoiar no membro, também apoiando pela Patreon. E, sem sombra nenhuma de dúvidas, nos vemos amanhã. Tem muito mais assunto que o Brasil nunca para e a gente se vê. Fui, galera.